Olá, e a gente começa esta semana, né, que a gente espera aí ter mais entrevistas, mais palavras aqui que possam trazer para você informação, possam trazer propostas, possam fazer aí você fazer uso da sua cidadania por meio desse contato aqui, bem como ceder o espaço a quem está pleiteando aí uma vaga, né, num dos cargos eletivos na eleição deste ano. Estamos todos nós exercendo também a nossa cidadania dessa forma. Temos o prazer de receber para começar essa semana, que é um nome que é uma referência na política de Alagoas. Um nome, ele em si, e um sobrenome também. Pelo tempo que milita, pelo tempo que tem presença na política e, sobretudo, um nome que tem aí uma responsabilidade, que tem uma carga nessa militância de ser de combatividade. Um nome sempre associado à esquerda, um nome que esteve nas militâncias pelos direitos civis, pelos direitos sociais. Só o nome fala por si. Agra. E que aí muita gente vai se relembrar do saudoso, sempre saudoso, nosso colega, temos sempre o orgulho de dizer, nosso colega de jornalista, Denis. Temos o imenso prazer de receber, com a palavra, abrindo a semana, o candidato ao Senado pelo PSOL, engenheiro agrônomo, Mário Agra. Mário, bem-vindo. Eu aqui agradeço o Acta por essa oportunidade da gente estar dialogando aqui com vocês, trocando ideias do que é que a gente pensa, quais são as observações, quais são as nossas propostas para o Estado de Alagoas e para o país, porque, afinal de contas, ser candidato a senador, ele tem essa preocupação não só com o Estado, né, mas do ponto de vista do país como um todo. Então, estamos aqui para ser sabatinado e acuado. Não é para tanto, mas como eu sei que não foge à luta, como eu disse, não é da boca para fora, não. O livro, inclusive, está aqui, um dos livros, não é enfeite só, não. O livro do jornalista do Joaldo Cavalcante, trazendo aí a biografia desse nome que, como a gente fala, nunca é demais lembrar, uma referência em todos os sentidos. E a propósito, então, disso, eu já começo com um tom mais de sabatina. Candidato ao Senado pelo PSOL. Sim. Candidato instituído, candidato legítimo a isso. Só que, politicamente, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista prático, pragmático, a gente tem o candidato do governo, o ex-governador Renan Filho, virtualmente, praticamente eleito. Como? Por que se candidatar numa circunstância dessa? Pois é, olha que desafio interessante. Primeiro, só lembrar que a cadeira que está sendo disputada do senador atual, ele mesmo foi o primeiro a fugir da raia quando não topou disputar a própria cadeira com o ex-governador e atual disputante, né, que é ligado ao Palácio dos Martírios. Mas veja, essa questão que boa parte das pessoas que estão nos observando, nos acompanhando, os índices de aprovação da candidatura que aponta aí na frente nas pesquisas, eu precisaria primeiro esclarecer. Está em cima de aproximadamente entre 38% a 41% dos definidos. Ou seja, hoje nós temos ainda cerca de 62% a 64% de pessoas que não sabem quem votar. Não se me permite a interrupção inicial, há algum tempo o Acta noticiou isso, para governo esse índice chegava a 67%. É mais do que todos os candidatos, mais do que alguns candidatos somados, que não sabiam ainda em quem votar, só então, corroborando isso. O cálculo que se faz hoje é que, em cima dos que tinham, já se definiram, né, que em torno de 38% a 40%, então aí o ex-governador, pelo destaque, pela presença, pela toda a mídia que ele teve durante os 7 anos e alguns meses de mandato, é lógico que ele desponta na frente, né? Então ele leva uma certa vantagem. Mas eu vou lembrar algumas coisas, Felipe, que eu acho muito interessante. Lá atrás,
teve uma candidata no estado do Acre chamada Marina Silva, que ela costuma sempre comentar que quando foi disputar o Senado, possivelmente quase ninguém queria ser, porque era praticamente garantido a vitória de um ex-governador. Resultado, depois das urnas, Marina ganhou do ex-governador quando as pesquisas apontavam ela lá embaixo. A mesma coisa aconteceu com o Eduardo Dutra, aqui no estado de Sergipe, que foi candidato. Né? Por que ele foi candidato a senador? Porque o nome previsto, e o partido, na época, né, ele saiu como candidato a Senado, porque o outro nome insistiu de ser candidato a deputado federal. Então, como se diz, ele terminou indo com a perspectiva que toda a imprensa, todo mundo tratava ele como uma candidatura, não era nem secundária, era terciária. Tipo indo para o sacrifício, como se diz em política. política. Isso, exatamente. E ele, Zé Eduardo Dutra, foi eleito, foi o mais votado de forma inesperada. Ele mesmo me disse, não foi outro, foi ele mesmo, ele contando essa história para mim, uma vez lá no gabinete dele, em Brasília, e a gente rindo, dando gargalhadas, porque ele relatando detalhes. O Randolph também tem um pouco essa experiência. Randolph foi candidato a senador, não foi por o que ele quis. Agora, o Randolph foi de pessoal, é da rede, mas por que foi que terminou sobrando, na verdade, por insistência, e Randolph estava um pouco, não sabe de uma coisa, eu vou insistir para ver, e terminou sendo senador. É Luiz Helena aqui. Ganhou projeção durante a CPI do Senado. Isso. E agora é virtual governador lá em... Mas ele não é candidato agora, não. Mas qual era? Ele era candidato, mas terminou, por uma solicitação, as informações que nós temos, houve uma solicitação e ele está coordenando, um dos coordenadores da campanha de Lula, presidente. Mas, o caso da Luiz aqui, quem não lembra? Quem que tinha dúvida que Guilherme Palmeira seria o presidente, o senador da República? Já tinha sido senador, governador, tinha sido tudo, né? Um personagem de uma projeção não só local, mas nacional, né? Tinha sido do Tribunal de Contas, não sei, na época não, né? Eu acho que foi depois. Mas teve assim uma projeção, foi presidente da Assembleia, foi deputado estadual, foi senador, enfim. Quase vice-presidente. Quase vice-presidente da República naquela época, na chapa de... Fernando Henrique Cardoso, isso. Então, quando Heloísa saiu como candidata a Senado, todo mundo dizia que era uma loucura, né? Era uma loucura, não é possível, mas... Aí já tinha se definido, aconteceram alguns fatos no período antes da campanha, que era aquela previsão do que aconteceu no processo de afastamento do governador de Alagoas. E Heloísa e Ronaldo subiram, né? Aliás, Ronaldo não estava nem aqui, mas a projeção de Heloísa cresceu mais do que ela já vinha tendo na Assembleia Legislativa. Então, leva a Heloísa a um patamar de disputa e também... esses casos que eu estou citando aqui, são vários casos que já aconteceram. Já aconteceu isso no Rio de Janeiro, já aconteceu isso no Rio Grande do Sul, já aconteceu em vários momentos onde as pesquisas, no início, elas apontavam uma situação totalmente diferente e o resultado foi esse. E quem sabe, né? Nós não somos de fugir à luta. Se houver a oportunidade e o povo assim quiser, estaremos lá. Um fator objetivo, colocado aí na resposta, do índice de pessoas que ainda não se decidiram. Obviamente que esse será um índice a ser focado na tua campanha. E o guia eleitoral, o quanto ele vai fazer de diferença também muito. Não só para mim, mas também para o candidato do Palácio dos Martírios. O candidato do bloco... que eu costumo o Davi Davino vai ter, eu acho que quase o dobro do tempo de Renan, e eu terei um tempo 15 segundos. Nem o Enéas. Enéas, quase. Assim a lei eleitoral, isso não é culpa da justiça, né? Eu acho... Nós temos hoje uma bancada de 11 deputados federais, um senador, porque nós temos uma federação
E mesmo assim, a gente ter 15 segundos para uma candidatura de senador com 3 candidaturas só, é uma coisa desigual. É lógico que esse é um tema, não só a questão da reforma política, mas a reforma eleitoral tem que ser, para trucidar as candidaturas, porque a gente não tem nem tempo para dialogar. Quando acabar falam que é um espaço democrático. Não, essa não é democracia. Inclusive, alguns que são excluídos do programa eleitoral. Por exemplo, Heloísa é candidata pelo Rede lá no Rio de Janeiro, é deputada federal, e possivelmente não vai ter tempo de televisão. Aqui, a Lenilda mesmo que esteve aqui, candidata pela UP, também não tem tempo de televisão. Né? E outros tantos, eu acho isso um erro monumental, um erro da lei, que precisa ser mudado. E essa é uma das promessas nossas de se empenhar para modificar essa lei. A gente vai para um intervalo, já continua a debater, conversar também, tá? Esse clima que é bem o teor também que a gente procura dar, como você tem visto, com a palavra, de ser bem conversado também, esse resgate histórico também, muito pertinente. Já a gente continua com isso e um pouco mais, conversando aqui com Mário Agra, candidato ao Senado pelo PSOL, aqui em Alagoas. Já. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como a rede de monitoramento do solo nos bairros está sendo completada. 46 novos DGPS estão sendo instalados na rede que já existe no entorno dos poços de sal, nas áreas de desocupação e monitoramento e também nas áreas adjacentes, que incluem os flechais e Bom Parto. Esses equipamentos detectam eventuais movimentações do terreno com alta precisão e foram definidos pelo Comitê de Acompanhamento Técnico, formado pela Defesa Civil Nacional e Municipal e a Braskem. Com a conclusão da instalação dos novos equipamentos, um total de 77 DGPS passam a fazer parte da rede de monitoramento, que é uma das mais modernas do país. Os dados coletados são enviados em tempo real para a Central de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, que conta com a consultoria da Universidade Federal de Pernambuco para analisar e acompanhar as informações. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco desta edição do Com a Palavra, que tem o prazer de receber o candidato ao Senado pelo PSOL, Mário Agra. Agora há pouco a gente encerrou o bloco anterior, fazendo uma contextualização, né? Eu perguntei o que leva a pleitear também, a ir para um embate contra esses dois candidatos. Você colocou questões bem objetivas, realmente, e aí eu acrescentaria, só para a gente esgotar esse raciocínio, esse tempo de campanha, esse tempo de exposição no guia eleitoral que vai ter o candidato Davi Davino Filho, que também concorre ao Senado, sendo o dobro do candidato do governo, Renan Filho. Seria esse o motivo, na tua opinião, do afastamento do senador Renan Calheiros para se dedicar, possivelmente, à campanha de Renan Filho, já que, como se diz, ele está envolvido totalmente na tentativa de eleição de Renan Filho, né? Seria esse um dos motivos, visto que, entre outras coisas, o deputado Davi Davino, quando concorreu à Prefeitura de Maceió, no final da campanha teve um aumento bem significativo nos índices, né? Sendo muito claro aqui, eu acho o seguinte, a disputa pela eleição passada do desempenho no Estado a coisa é mais complicada, né? Porque a gente sabe que nessa política tradicional feita no Estado e de longas datas, os aparelhos, né? Então, eu vou dar um dado aqui, a vinda do pai para tomar conta da campanha do filho, eu não diria nem pelo peso em si, porque a disputa, a quebra de braço está em outro nível, do pai contra o presidente da Câmara dos Deputados. Essa que é a realidade. Mas também pelos erros grotescos que o filho cometeu. Passou durante o governo brigando com todo mundo. O filho cometeu erros grotescos, brigou praticamente com toda a Assembleia,
né? Até com o tio. O tio, na verdade, nem votar no candidato a governador agora, Tampão, ele veio, né? Conseguiu brigar, se afastar durante um período do próprio pai, para completar ainda, brigou com o vice, né? O que levou a uma situação extremamente vexatória, fez com que, como é que se diz, muitos, veio uma correria, o pai veio tentar socorrer diante do caos que foi provocado. Agora, com desculpa, até a ignorância técnica sobre isso, e eu admito isso, que é muito mais grave, porque eu estou na condição de quem acompanha, de quem noticia, de quem tem que estar antenado sobre isso. Não teria sido um erro muito mais de Renan Calheiros do que Renan Filho, a questão do Luciano Barbosa? Não, eu não diria isso. É porque quem vive o dia a dia, você sabe, eu considero que às vezes são atos menores que levam determinadas atitudes que a gente toma, né? Às vezes a gente se espanta até com as atitudes que nós tomamos. Mas eu tenho certeza de que não foi à toa. A paciência de, mesmo tendo ficado magoado como ficou o vice na época, mas o erro do filho é grotesco, né? É grotesco, comete erros de ímpeto, né? De repente tem um nível de irritação, enfim, e parece que esquece do papel que foi de ser governador do Estado. Cometeu muitos erros, cometeu erro, como eu lhe falei, o tratamento com vários parlamentares, com vários prefeitos, várias lideranças. Uma prova disso, que chega a ser grotesco, foi quando ele insistiu durante todo esse período de que a primeira suplente seria a esposa. Ora, com tanta gente dirigente ligado a ele, que eu discordo totalmente, mas ao invés de prestigiar, né, aqueles que sempre estiveram ao lado dele, e prestigiaram, inclusive foram aliados, ele bota a esposa. De última hora, ele sentiu que o quadro era mais complexo do que se esperava e meteu como primeiro suplente, tirou a esposa e meteu o maior empresário do estado de Alagoas. O atual suplente dele é um dos maiores empresários. O que é que um candidato a senador bota como primeiro suplente? Um cara que tem praticamente, ele tem por trás dele uma estrutura, um patrimônio de bilhões, não é de milhões. Então, o que é que significa isso que não seja, em tese, um crime eleitoral? Eu estou alertando isso, que fiquem alerta, porque o problema que está sendo colocado não se trata simplesmente de qualquer pessoa. É uma figura muito discreta, o suplente, extremamente discreto, mas porque entra para ser suplente uma figura do porte do suplente dele. Então, por que não foi outra pessoa, não prestigiou um prefeito, um parlamentar, alguém da estrutura dele e coloca? Isso mostra, né, a prepotência e a vaidade. Crime que seria no qual, na tua opinião, que enquadramento? Qual que seria? Vários deles. Por exemplo, quando você bota, hoje, diferentemente do passado, se você pegar a campanha dele como governador, você vai ver o montante que foi gasto naquela época. Foi assustadora. Enquanto a gente tinha um depósito de alguns reais, R$1.000, R$2.000, seja lá R$10.000, né? A campanha dele, na época, já com poucas horas que tinha aberto, já tinha milhões, né? Na campanha, se você for olhar, Felipe, a campanha, os gastos da campanha para governador, na primeira e na segunda, é uma coisa exagerada, foram muitos milhões. Agora tem um limite, a lei estabeleceu um limite. E nesse limite máximo de gasto que pode ter, né, qual é a outra alternativa que tem para convencer, né, algumas personalidades políticas do estado de Alagoas, que a gente conhece como é que funciona a política, que não seja por algum esquema de uma facilidade de arregimentação de recursos que facilite as conversações com essas figuras que possam vir a apoiar. Essa é uma prática já praticamente secular aqui no estado de Alagoas. Então, a prática que ele adota, botando um usineiro famoso, um dos maiores do país,
né, como primeiro suplente é uma aberração. E eu estou alertando aqui, já fiz um programa, uma gravação para as redes sociais, que a Justiça Eleitoral fique atenta, porque eu não tenho dúvida que a intenção não pode ter sido outra, a não ser essa, tentar, alguma forma, como é que se diz, rechear seus argumentos, né, de convencimento para determinadas personalidades políticas no Estado. Qual é o argumento que você tem? Todo mundo sabe qual é, né, a moeda que se utiliza. Então, é isso. Um cara que tem várias usinas aqui, usina em São Paulo, empresas das mais diversas, inclusive patrimônio nos Estados Unidos, o que é que tu imagina de um cara desse que tem dificuldade de arranjar alguns milhares ou mesmo milhões? A família mesmo, vocês lembram? Quando João Lira foi candidato aqui a governador, né? Ele chegou a gastar muitos milhões, foram muitos, todo mundo sabe disso e como foi utilizado. Eu acho que estamos aí na possibilidade, na porta de entrada de um outro escândalo parecido com aquele. Isso vai ser levado pelo PSOL no horário eleitoral? Com toda certeza, já estamos levando, alertando para esse problema, que não é diferente do outro. Veja, o outro qual é o problema? Eu venho alertando. A outra candidatura, Felipe... No caso do deputado Davi Davino. Sim. Qual é o problema que está? A verba secreta, né, é que está ajudando, alavancando, levantando essas candidaturas que estão nesse bloco. Ou alguém tem dúvida? Né? Só um determinado personagem, como Arthur Lira, trouxe só na verba secreta, no caso, fora o outro. O chamado orçamento secreto, do qual o deputado Arthur Lira seria o administrador. O prefeito de Rio Lago foi preso hoje, é do bloco do Arthur, está lá, os outdoors, tudo com a cara dos dois, aqui bem pertinho de nós em Rio Lago. Esse tipo de coisa, desse tipo da política. E se não bastasse isso, botou como suplente também o pai do prefeito de Maceió. Qual é o intuito? Eu já alertei aqui a Justiça Eleitoral. Vai lá olhar o Diário Oficial e as portarias que estão saindo na secretaria, nas diversas secretarias do município. Pessoas não são funcionários de carreira, não são, né? Mas pessoas de cargo de comissão, né, e diversos outros estão praticamente saindo mais cedo com portaria para irem para as ruas fazerem panfletagem. Eu já denunciei isso desde ontem. É uma aberração. É só ir nas secretarias e ver que o horário diminuiu. Como é que se demora? Ou seja, na prática as pessoas foram nomeadas para serem funcionários do município, mas fica um expediente menor para no outro horário está trabalhando para a campanha. É isso, no fundo é isso. Eu não posso entender de outra forma. Só quem pode dizer que isso seja verdade ou não é se levantando. Uma quem investigação Você faz o quê? Se checar, eu não tenho dúvida que vai encontrar muita gente, porque você já está encontrando algumas pessoas circulando, fazendo panfletagem com a bandeirinha, que no fundo, agora vá o funcionário que foi colocado lá se negar a fazer, para você ver se no outro dia ele não está na rua. Esse tipo de prática, né, é que deve ser condenada, fiscalizada pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pela Justiça Eleitoral. A gente vai para o terceiro e último bloco, aqui recebendo o candidato ao Senado pelo PSOL, Mário Agra. Já. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como a rede de monitoramento do solo nos bairros está sendo completada. 46 novos DGPS estão sendo instalados na rede que já existe no entorno dos poços de sal, nas áreas de desocupação e monitoramento e também nas áreas adjacentes, que incluem os flechais e Bom Parto. Esses equipamentos detectam eventuais movimentações do terreno com alta precisão e foram definidos pelo Comitê de Acompanhamento Técnico, formado pela Defesa Civil Nacional e Municipal e a Braskem. Com a conclusão da instalação dos novos equipamentos, um total de 77 DGPS passam a fazer parte da rede de monitoramento, que é uma das mais modernas do país. Os dados coletados são enviados em tempo real para a Central de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil,
que conta com a consultoria da Universidade Federal de Pernambuco para analisar e acompanhar as informações. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este terceiro e último bloco desta edição do Com a Palavra, que tem como entrevistado aqui o engenheiro agrônomo Mário Agra, candidato ao Senado pelo PSOL. A gente mais uma vez agradece a presença e relembra, foram 2 blocos tão recheados de debates políticos de conjuntura, que é uma das propostas, é um dos assuntos de pauta do programa que a gente coloca, e a gente acabou não falando de outro tema que é tão tom de sabatina quanto os demais, que a gente sempre costuma colocar e que coloca enquanto obrigação de o pretenso candidato, o pleiteante, mas como também um direito que todo mundo tem ao vir aqui, ao sentar aí, ao ter o microfone do Acta em mãos, que é o seguinte: quais as propostas do senhor para, em chegando ao Senado, exercer durante o mandato? Veja, Felipe, tem um calhamaço, né? Uma quantidade enorme de propostas. Eu vou pegar algumas rapidamente. As tradicionais que nós, do campo da esquerda, sempre defendemos. É a questão da saúde pública e de qualidade, é a questão da educação pública gratuita também de qualidade, é a questão da reforma agrária, é a questão da dívida pública. Enfim, esses temas todos nós estamos aí nós colocamos para nós, né, como os timoneiros na prática. Isso é uma questão histórica da esquerda que defendendo. Agora, eu gostaria de pegar 2 a 3 pontos que é fundamental, né? Por exemplo, eu gostaria de citar 2 rápidas, que é a questão da habitação. O governo atual, o governo do Bolsonaro, todo o recurso, todas as casas de habitação para interesse social, o recurso e o planejamento, ele veio de governos anteriores, ele não liberou, tudo foi orçado antes dele. A questão de saneamento, a cidade de Maceió, você tem menos de 50%, no máximo chega a 40%, mas imagina as cidades do interior. E muitos políticos, né, se arrepiam quando você fala em saneamento, sabe por quê? Porque ele diz que saneamento são obras que escavam, depois desaparecem. Ficam debaixo da terra então, escondido. Não tem preocupação do significado que tem cada quilômetro, cada espaço que você avança no saneamento do ponto de vista da saúde pública. Agora, eu gostaria de tocar em alguns pontos assim que eu acho que é chave e eu tenho certeza que os outros candidatos não irão tocar. Primeiro, taxação do limite máximo de juros do bancário. Eu sou defensor disso há muito tempo. Em 1988, eu acompanhei a discussão e estava lá na Constituição que, no máximo, o banco podia te cobrar 12%. Hoje ele te cobra 400%. Se você for no cheque especial, né, tu sabe o que significa 400% ao ano. Estava lá na Constituição que era 12%. No mundo inteiro, a maioria do mundo hoje cobra 6% ao ano. Eu estou falando de juros, não estou falando de correção monetária, nem isso, de juro. Mas, na época, quando se estabeleceu isso, um cara que hoje é uma referência no país, que se chama Paulo Guedes, ministro da Economia, ele foi o articulador para fazer com que esse artigo ele desaparecesse da Constituição. E o que foi que ele fez? Ele conseguiu alguns parlamentares ligados a ele que botassem uma vírgula depois dos 12% e dissessem que será definido em lei suplementar. E sabe o que aconteceu? Assim que ele assumiu o Ministério da Economia do governo Bolsonaro, tiraram o tal dos 12%, desapareceu da Constituição. Não teve nem lei suplementar e tiraram o limite máximo dos bancos. Eu gostaria de fazer esse debate de novo. Existe uma entidade chamada Auditoria da Dívida Pública, está entendendo? Que essa auditoria... em âmbito federal, estadual... Em âmbito federal, estadual... Tudo, inclusive tem aqui, Auditoria Cidadã da Dívida. Ela tem uma das principais figuras, uma personagem que eu tenho um respeito, talvez seja hoje uma das maiores autoridades em auditoria da dívida pública, né? Ela
foi quem fez, coordenou a equipe que fez a auditoria da dívida do Equador. A dívida do Equador caiu 50%, 50%, e poderia ter caído mais. Ou seja, aconteceu aqui na Grécia há 2 anos atrás, ou 3, eu acho que você se lembra, de 2018, houve uma confusão, porque a dívida, a Grécia diziam que estava quebrada, enfim, endividada. Houve muitas manifestações de rua. Lavar ela de novo para lá fazer parte da equipe de economistas auditores que fizeram o levantamento da dívida da Grécia. O resultado, caiu 30% da dívida da Grécia. E poderia ter caído muito mais, talvez caísse mais do que o Equador. Recentemente, né, aconteceu um outro fato. Vocês lembram que em 2018, o governo do Rio Grande do Sul não estava pagando nem o salário dos servidores. Ok, muito bem. Não sei se vocês presenciaram, mas saiu, agora recentemente, os auditores do Rio Grande do Sul chegaram à seguinte conclusão: a dívida do Rio Grande do Sul já foi paga desde abril de 2013. Está paga a dívida. E o governo ainda continua pagando. Quando você fala disso, de que o sistema financeiro, além de massacrar a gente como correntista dos bancos, ele avança, é uma ganância monumental sobre os recursos públicos dessa nação e desses estados todos. E aqui um erro do governador Renan Filho, que assinou aquele termo de ajuste com o Temer, acatando a dívida sem sequer fazer uma auditoria. Simplesmente passou para o governo federal, e nós estamos pagando caro por isso. E quem foi o responsável de o Estado de Alagoas ser hoje, comprometeu 30 anos da sua economia? O acordo feito pelo senhor Fernando Collor de Mello, lá atrás, na dívida dos famigerado acordo dos usineiros, que é um escândalo, uma excrescência. Um cara desse ainda é candidato a governador, é uma excrescência. Um cara que não consegue nem administrar a empresa dele, né? Nem administrar a empresa dele, vai querer de novo. Foi um desastre em todas as experiências. Prefeito de Maceió, deputado, governador e presidente saiu pelos fundos do palácio porque desmoralizado, foi afastado. Agora, eu estou colocando isso porque, veja, é inconcebível que um país como o nosso continue pagando uma dívida que nós estamos pagando, Felipe. Veja, quando o Bolsonaro assumiu, que vivia falando disse que não entendia de economia, como continua ainda sem entender absolutamente nada, mas ele duplicou a nossa dívida e duplicou o pagamento do serviço da dívida. Esse ano, 2022, em dezembro, até 31 de dezembro, o governo federal vai pagar praticamente 2 trilhões, eu não estou falando mais de bilhão, não, trilhões do serviço da dívida. O que é quem está por trás disso? Você tem dúvida que o ministro da Fazenda está envolvido? É um banqueiro, dono do Pactual, era um banco que não tinha expressão. Hoje, já um dos maiores investidores, se aproximou dos 5 grandes. Por que é que o governo se apressa tanto? Eu estou colocando isso desde o início. Se fala tanto, nós estamos condenando, né, a corrupção no governo de bilhão, de milhões, né, e bilhões. Pois bem, tem aí, a dívida pública é um escândalo, uma corrupção de trilhões. Trilhões, isso é um absurdo, não tem sentido. E sabe o que é pior, Felipe? É que um país, ele pegou com a dívida de um pagamento de 1 trilhão e 36 bilhões. Foi em 2021, foi esse desculpa, em 2019, foi esse o valor que Bolsonaro pagou. Para agora, ele deixando 2 trilhões, ele duplicou. E pior, nós vamos comprometer 52% de tudo que se arrecada nesse país e ainda permanecemos, nós devendo, o povo brasileiro, 10,4 trilhões. Ou seja, a dívida continua crescendo, o serviço da dívida continua crescendo. Aí onde está o escândalo. E quando você fala isso, pergunta a qualquer senador desse se ele topa fazer uma auditoria, se ele topa. É tanto que nós tentamos fazer a CPI por iniciativa do PSOL. Fugiram, olha, com mais de 1.000.
Todos eles, porque não querem mexer com o sistema financeiro. Muitos deles, dos grandes, dessas personalidades políticas no Brasil, não, são todos envolvidos com o sistema financeiro, direto ou indiretamente, recebe, enfim, benesses. A gente está dizendo isso há muito tempo. E isso é que compromete o dinheiro da saúde que não vem, né, e compromete a nossa saúde, está comprometida porque está pagando os bancos. O dinheiro da educação pública está faltando no município, porque os caras estão entregando de mão beijada aos banqueiros. Está faltando habitação nesse país, milhares, milhões de pessoas sem habitação, porque o investimento não dá, ou seja, o orçamento não dá para botar na educação, porque é praticamente entregue e ninguém topa discutir. Quando chega lá e diz, olha, o valor do pagamento do serviço da dívida é esse, vamos discutir daí para cá. Ou seja, se ele paga 52%, 48% é que vai sobrar para tudo, para todos os ministérios, tudo, repasse para os municípios, repasse para os estados, só 48% hoje. Ou seja, 52% estamos entregando de mão beijada, sem auditoria, sem nenhuma averiguação. Aí os caras dizem assim, e por que não fazem? Aí, meu amigo, é a questão de decisão política. Esses caras têm medo de enfrentar o sistema financeiro. Já existem muitos parlamentares, passou agora na Câmara. Não a auditoria, mas passou na Câmara a taxação de 12%, né, de taxação da dívida. No entanto, né, vai para o Senado. E o nosso compromisso, exatamente, é de defender essa proposta, taxação no limite, juro para banqueiro, né, o Brecht já se referia a banqueiro como ele se referia. Não existe furto maior em qualquer nação do mundo que não seja praticado pelo sistema financeiro. E a despeito disso, vou aqui fazer dar uma estratégia até usada pelo governo, que era aquela coisa de dissimular um pouco a discussão, muito pertinente, todos esses dados que tu estás trazendo, mas uma coisa que deve deixar também muita gente cabelo em pé, que foi citado entre as propostas, a questão da dívida, da reforma agrária. Para muita gente, isso soa como expropriação da propriedade, da sagrada propriedade privada no campo. Veja, Felipe, a reforma agrária, algumas pessoas andaram ganhando dinheiro com isso. Por quê? Como é que ela funciona? Na medida que você faz uma pré-vistoria ou uma vistoria e detecta que uma propriedade ela é improdutiva, ela entra, ela se qualifica, ela se credencia aí para um processo, para o Programa Nacional de Reforma Agrária. Após ela passar todo o processo, ser feito a vistoria e um levantamento dos valores, ou seja, de majorar os valores, ou seja, o custo daquele imóvel, e após decreto, a pessoa, na medida que sai o decreto presidencial... Isso não é corrigindo, quem sou eu, esse decreto só pode ser expedido pelo presidente da República. Só pelo presidente da República. E à medida, quando ele faz o decreto, a partir daquela data, o valor que ficar estabelecido no processo de desapropriação, ele passa a ser valorado, ou seja, valorizado na mesma correção que tem do valor da poupança, praticamente. Está entendendo? Algumas pessoas acham que simplesmente as benfeitorias que eu estou falando, o caso da terra nua, porque são dois cálculos. As benfeitorias, essas são pagas mais rápido, né, e a terra nua. Todos dois entram no cálculo de correção e de valorização do mesmo valor praticamente da poupança. Quem detecta, é por isso que o presidente da República, ele só pode assinar um decreto de desapropriação após o Tesouro autorizar, porque ela tem que ter lastro no Tesouro. Antigamente, teve uma prática comum aqui, que a depender do ministro da Agricultura, que aí não era nem autorização de presidencial, mas era o ministro da Agricultura que queria ser candidato, se reeleger, e temos o caso da família lá do Pará, né? Jader Barbalho, que saiu dando tudo em moeda podre. Então, esse é um tema
também que temos interesse em abordar. E aqui, a auditoria da dívida também vem discutindo, porque a parte desse processo, ela está embutido na dívida pública do sistema financeiro interna. E aqui eu volto a lembrar a nossa ilustre auditora chamada Maria Lúcia Fattorelli, que eu me referi, que é uma guerreira, né? Uma guerreira nesse país. Eu acho que é uma das maiores autoridades que tem nisso, né? Sempre quando tem um grande debate no Congresso Nacional, é ela que vai esclarecer isso, e ela já alerta esse problema. O sistema financeiro hoje, ele trabalha, né? Ele vive em função da disponibilidade dos recursos que existem nessa nação. A cada 0,5% da Selic, quando ela sobe, né? São 34 bilhões a mais que o orçamento impõe para a dívida brasileira. São 34 bilhões a mais em cada 0,5%. Isso é uma aberração. Como é que você entrega o Banco Central aos caras que vão ser beneficiados pela dívida pública, né? Quando você bota apenas um... Veja o que aconteceu nesse último ano. Agora, em 2022. Né? A taxa foi subindo, já estamos em 13, eu acho que é 13,25, 13,75. E com perspectiva de subir mais. E com perspectiva de subir mais. Então, esse é que é um escândalo. Esses caras, né, esses caras que estão no Banco Central, que fica calculando essa Selic em função dos interesses deles, né, deveriam, devia existir nessa auditoria a responsabilidade disso, porque é uma excrescência, uma irresponsabilidade, né, de uma exploração para os bancos, uma retirada tão grande de recursos desse país. Veja, o orçamento hoje, Felipe, o orçamento da União destina praticamente só 25 bilhões para investimento. Praticamente isso, 25 bilhões para investimento. Se tivesse a cobrança sobre as grandes fortunas, não é sobre nós não, porque eu, você e todos nós que estamos aqui, né, já pagamos imposto. Já pagamos de imposto. As grandes fortunas no país não pagam imposto, não pagam. Só existem 2 países que não pagam imposto sobre as grandes fortunas. Um é o Brasil, 2 no mundo. Né? E quando você fala isso, você encontra a figura de... Lá vem esse cara defendendo mais taxação. Não é para nós não, velho. Tu não sois milionário, São os grandes que não pagam R$1 de imposto. Quem paga somos nós. Detalhe, lancha, por exemplo, não paga IPVA. Avião. Essas aeronaves de luxo. Então, mas mais do que isso, é a remuneração sobre o capital. Então, esses caras têm... Felipe, eu vou levantar uma coisa aqui que pode impressionar já nesse fechamento. Repare, você lembra quantos paraísos fiscais existem no mundo? 52. Paraísos fiscais. Por que existe paraíso fiscal? Né? Se não é para sonegar, se não é para a corrupção correr certo. Mas diz, o dinheiro que está nos paraísos, nos 52 paraísos fiscais, é da corrupção, não. É do tráfico de armas e do tráfico de droga. Todo mundo sabe disso. E por que é que permanece? Quem são, desses 52 paraísos fiscais, quais são as bandeiras? Quem é que controla? Boa parte, mais de 1/3 é a Inglaterra. Depois vem o Japão, depois vem a Alemanha e bem pertinho vem os Estados Unidos. Esses 4 países controlam boa parte dos paraísos fiscais no mundo. Quanto tem os paraísos fiscais? 2 vezes o orçamento do governo norte-americano, que é a maior nação do mundo. Isso se mostra o quanto esses caras são poderosos. E por que não tira o paraíso fiscal? Porque alguém imagina que quando você manda para um paraíso fiscal, o danado do dinheiro foi para o paraíso fiscal. Não vai. Quem é que vai? O dinheiro vai para onde? Vai para o Banco de Boston, vai para o Banco de Londres, vai para o Banco de Tóquio e por aí vai. Ele não vai nem sequer na ilha lá, as Ilhas Caimãs, por exemplo.
Se você for lá, você vai encontrar 64 mil empresas, só tem 5 mil pessoas. Repare como é um escândalo. A corrupção é mais complexa do que a gente imagina, né? Já dizia aquele grande traficante lá da Colômbia, né, que não foi à toa que ele chegou a se reunir várias vezes com dirigentes norte-americanos, com a CIA e tudo mais, porque a grande discussão sobre o tráfico de drogas não era combater o tráfico de drogas, mas sim ter o controle dos recursos do tráfico de drogas. Todo mundo sabe disso. Meu caro Mário Agra, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, não só a vocês que fazem, né, o ACTA, que está dando essa oportunidade da gente estar aqui dialogando, trocando ideias, mas estamos sempre à disposição. Essa é uma batalha que não é só nossa, não é só nossa, eu acho que é do povo alagoano, do povo brasileiro, e a gente precisa dar um fim, basta essa política que eu venho chamando de política hereditária. É de pai para filho, de filho para pai, para mãe, para primo, para parente. É um inferno isso, precisa acabar com esse negócio. Se tem qualidades, eu acho ótimo. Eu não acho ruim que um pai, um filho, um neto, bisneto, venha a ser... A política, eu acho que ela é fundamental na vida de qualquer cidadão, né? Agora, a política está sendo praticada no país todo, né, mas aqui... É a primeira vez no caso de Alagoas, né, e é o segundo no caso do Brasil, que está se discutindo se vai ter um pai e um filho no mesmo espaço, ser senadores das 3 vagas, 2 é pai e filho, só falta no próximo ser o espírito dos 2 juntos, né? É um escândalo isso, um absurdo. Mas eu só tenho a agradecer o espaço, e estamos aí agradecendo a você e a todos, para discutir esses temas que são complexos. Nós que agradecemos a presença e a contribuição com a discussão e esperamos, como sempre, ter trazido contribuição para você, com esclarecimentos, informações, dados e ajudado aí a fazer o teu julgamento para o próximo comecinho, dia 2 de outubro. E para encerrar, como a gente fala, sempre deixa, né, aquele para pensar. Dos homens perigosos, os homens religiosos e perigosos são os piores. C.S. Lewis. Até.